Agora o Vasco começa a trabalhar com busca de reforços. E surgiu um nome novo, Boca Juniors de olho em mais um jogador do Vasco da Gama. As informações do Vasco da Gama: Vasco está ativo no mercado, está atento, já tem jogador sendo contactado e temos muitas informações. Tenho certeza que você vai ficar super bem informado sobre as coisas do futebol nesse vídeo a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se e ativar todas as notificações. Combinado? Quero falar agora sobre Júnior Alonso, especulação do dia, dá conta de que o Vasco tem tratativas para contratar o zagueiro paraguaio de 30 anos de idade, que pertence ao Krasnodar. Júnior Alonso tem contrato por lá até junho de 2025, você vai lembrar do Júnior. Teve no Atlético Mineiro, sob o comando de Alexandre Matos, foi o Matos quem o levou para lá, depois de uma passagem por empréstimo no Boca Juniors. Júnior Alonso foi tão bem que acabou negociado com um clube russo. A situação por lá não anda tão boa e ele seria contratado pelo mesmo Alexandre Matos. Agora para o Vasco da Gama, negócio na casa de 1,5 milhão de euros ou 8 milhões de reais. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Matos, que assegurou que não existem tratativas pelo Júnior Alonso. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Beleza? Anderson Carvalho também. O Kaique com like número 3. O Anderson Carvalho perguntando se o Gabriel Peck vai para o Palmeiras. Eu conversei com o Alexandre Matos, que é o executivo de futebol do Vasco, e ele garantiu que não há proposta do Palmeiras. Então, se existe um interesse por parte do Palmeiras, esse interesse ainda não foi manifestado em relação ao Vasco, tá? Por aqui, boa noite, Nicola. Cheguei agora, alguma novidade do Vascão? Estava contando para vocês que uma fonte minha no Vasco nega Júnior Alonso. Confesso que eu fiquei surpreso, porque a negociação geraria na casa de 1,5 milhão de euros, nem é uma contratação cara, apesar de o cara já ter 30 anos de idade. Júnior que foi muito bem nos tempos de Galo, né? Hora de falar sobre a novela Scarpa, ganhando mais um capítulo. O meio-campista ex-Palmeiras, que pertence ao Nottingham Forest e está emprestado ao Olympiacos da Grécia. Mas o grande problema parece ser convencer o Scarpa a voltar ao Brasil. O Scarpa tem afirmado para as pessoas mais próximas que gostaria de completar essa temporada no futebol europeu, ou seja, ficar até junho. E existe um novo ingrediente, um novo motivo para esse desejo. É que o Olympiacos acaba de mudar seu comando técnico. O novo treinador é o Carlos Carvalhal, técnico português que já esteve cotado para trabalhar no Brasil. E a presença de um técnico que fala português e que já o conhece de outros tempos tem garantido ao Scarpa a expectativa de poder ser mais utilizado. O Scarpa colocou na cabeça que precisa vingar no futebol europeu. Por isso ele tem adiado as respostas e criado dificuldade quando procurado por clubes daqui. O Inter e o Atlético são os maiores candidatos. Não dá para saber se essa resposta do Scarpa virá em breve. O Nottingham Forest pede algo na casa dos 4 milhões de euros e eu prometo acompanhar essa história de perto para trazer novidades para vocês. Beleza? Né, que a Vasco TV disponibilizou do Alexandre Matos, falando da chegada dele, do compromisso. Ele que foi muito bem recebido pelo Lúcio Barbosa, pelos funcionários, e esse compromisso dele em trabalhar no Vasco da Gama. Vamos assistir. Com muita humildade, muito trabalho, juntamente com outras pessoas, pessoas preparadas que eu conheci, que eu estou conhecendo e que eu conheci aqui dentro. Acho que o Vasco me surpreendeu positivamente em muita coisa, na sua ideia de planejamento, já com as suas ideias de melhorar a estrutura, a própria estrutura que hoje está aqui também já me deu uma alegria em perceber que tem muito daquilo que a gente entende ser o correto para que as coisas caminhem bem. E, sem dúvida alguma, um desafio do tamanho do Vasco, gigantesco, então é um desafio gigantesco. Mas como profissional que sou, que adora esses desafios, estou encarando com muito orgulho e honra. Essas são as duas palavras que eu posso te dizer. Aí o Alexandre Matos, a gente agora fica aguardando a apresentação oficial dele. Ainda não tem uma data, né, para que ele seja apresentado à imprensa, até porque ele chegou na terça-feira, está tomando pé da situação, dos contratos, quem tem contrato, quem vai ficar sem contrato, quem fica, quem sai, né? Conversando com o Lúcio, conversando com a 777, tomando conhecimento do orçamento que ele tem, aquilo que é preciso fazer, conversando com o Emiliano e também com o Ramon Dias, né?
Ramon Ángel Dias, que é o nome completo do Ramon Dias, que estão lá na Argentina. Inclusive, os dois deram entrevistas aí, o Emiliano principalmente, para a TV da Argentina, disse que estão muito confortáveis no Rio, se apaixonaram pelo Vasco da Gama, tem mais um ano de contrato. Cheguei até a ler em algum lugar que eles gostariam de fazer um contrato de 4 anos, né? Mas o Vasco propôs contrato até 2025 para a dupla Ramon Dias e Emiliano Dias, e que são dos responsáveis pela permanência do Vasco na Série A. Um outro nome que começa a ganhar muita força dentro do Vasco é do zagueiro paraguaio Júnior Alonso, de 30 anos, uma notícia trazida pelo GE. Ele está no futebol da Rússia, trabalhou com o Alexandre Matos lá no Atlético e jogou 130 partidas pelo Galo, fez 2 gols. É um zagueiro muito interessante, 30 anos, está em plena experiência e seria um jogador muito importante se realmente vier para a equipe vascaína. O time lá pediu 1,5 milhão de euros e o Vasco está tentando reduzir este valor. Outro nome que eu vi é o do Gustavo Scarpa, jogador que interessa ao Internacional, ao Fluminense, ao Galo. E cheguei até a acompanhar na época do Atlético Mineiro, meu amigo Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia, dizendo que os representantes do Gustavo Scarpa agradeceram o interesse do Galo, mas vão cumprir o contrato com o Olympiacos da Grécia, o Gustavo Scarpa, que é um jogador que tem muito mercado aqui no Brasil, mas foi um nome citado também. E um outro que está sendo citado, este período é assim mesmo, né? É o de Felipe Coutinho. E eu ainda não falei com os representantes do Felipe, vou fazer contatos, nos próximos vídeos a gente vai voltar ao tema. Eu acho difícil o Felipe voltar agora, é que ele fez um contrato longo, e o salário dele é de mais de 5 milhões de reais, foi o que eu pude apurar recentemente, conversando com pessoas ligadas ao Felipe Coutinho. Agora, será que ele está na hora de voltar? Né? Como já voltou o Souza, está para acertar, voltar a falar no Fernando, outro que está no exterior e pode acertar com o Vasco da Gama. E vem uma notícia da ESPN Argentina de que o Boca Juniors quer Gary Medel. Medel está apaixonado pelo Vasco da Gama, já disse que quer permanecer, quer um time forte para disputar títulos, né? E não disputar jogo a jogo para não ser rebaixado. E o próprio Boca não passa por um momento tão legal. Não conseguiu se classificar para a Copa Libertadores da América. Então, eu te confesso que para o Gary Medel hoje seria mais interessante continuar no Vasco para jogar de zagueiro ou jogar de volante. Ele joga nessas duas, aliás, joga nas 3 posições. Zagueiro da direita, zagueiro na esquerda e de volante na seleção do Chile e já fez também essas 3 posições jogando pelo Vasco da Gama. Tem atletas com contrato terminando em dezembro. O Alexandre Matos vai cuidar de um por um. A tendência é que o Gabriel Dias não fique, o Robson Bambu também não fique. O Sebastião também já retornando para o time dele lá dos Estados Unidos. E tem a questão do Orediano e do Capasso. Esses dois aí serão moedas de troca, de investimentos em outros reforços, principalmente do futebol da Argentina, ou vão permanecer no Vasco da Gama? Então, tudo isso a gente está esperando e buscando respostas. Acho que é cedo a gente até fazer esse tipo de cobrança junto ao Alexandre Matos, porque ele vai precisar, eu te diria, de mais pelo menos 2 semanas para tomar pé de toda a situação, ainda chegando o final de ano, Natal, o Ano Novo, toda esta questão. O importante é que o Vasco está em dia com os salários, 13º, férias, com os seus funcionários, com os seus jogadores, está fazendo sim uma reformulação no seu departamento de futebol. Estão saindo profissionais, vão chegar outros profissionais e isso a gente vai trazendo à medida que as informações forem divulgadas.